Você sabe qual o melhor tratamento para os microvasos, ou seja, os ditos vasinhos? Se você quer saber, esse vídeo é para tirar essa dúvida. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te ensinar 3 dicas de como prevenir o surgimento desses vasinhos. E para começar, se ainda não se inscreveu aqui no canal, ainda dá tempo, é só se inscrever e ativar o sininho. Por quê? Porque toda terça-feira às 11 horas tem vídeo exclusivo para os meus seguidores do YouTube. E quando eu falo exclusivo, é porque se provavelmente você me segue no Instagram, você me segue no TikTok e me segue no YouTube, você vai ver que os conteúdos eles são diferentes e aqui é exclusividade para o canal do YouTube. Então vamos lá, para começar a conversa, eu preciso que você entenda que o vasinho, ele não é a única coisa que precisa ser tratado na grande maioria das vezes do paciente que é portador da doença venosa crônica, que é a doença que causa as varizes. Por quê? E aí eu quero te mostrar, de correlacionar com uma coisa do seu dia a dia para que realmente você entenda o que é que eu estou falando. Então você imagina uma árvore, e a árvore ela é representada por vários compartimentos. A gente tem um compartimento das folhas, o compartimento dos galhos, tronco e da raiz. As varizes elas se comportam exatamente desse jeito na sua perna. Quando você sempre olha as varizes, e às vezes o paciente só consegue identificar o vasinho, ele acha que o tratamento dele se restringe a secar os vasinhos ou fazer aplicação naqueles vasinhos. E é aí que ele se engana e às vezes ele acaba pegando um caminho que não é o caminho correto. Porque se você correlacionar mais uma vez com a árvore e você falar assim, ó, eu quero tirar aquela árvore daquele local, porque eu vou fazer uma construção, o que seja. E imagine que você fala assim, ó, chega para um engenheiro ou alguém que vai fazer a retirada daquela árvore e fala assim, ó, eu quero tirar essa árvore. E essa pessoa fala assim, não, eu só consigo tirar as folhas. Você acha realmente que vai atender a sua demanda? A mesma coisa acontece quando um paciente procura o cirurgião vascular. Na grande maioria das vezes o paciente chega assim, doutor, eu vim tratar os meus vasinhos. E aí na cabeça do paciente ele acha que é só tratar aqueles vasinhos que ele está vendo. E aí o que acontece? Existiu por muito tempo aquele tratamento de varizes mais antigo, em que fazia apenas o tratamento daqueles vasinhos. E aí o que acontecia? 2 coisas que causavam muita desesperança nos pacientes de antigamente. Ele fazia o tratamento, não surtia efeito nenhum, ou ele fazia o tratamento e voltava com pouco tempo aqueles vasos tudo no mesmo lugar. A mesma coisa lá com a árvore. Se você tirar a folha e deixar o resto, vai nascer folha tudo de novo. E é isso que você precisa entender para compreender qual a melhor técnica para o tratamento de vasinho, porque a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas eu quero realmente que você entenda tudo para que você, quando me procurar ou procurar outro cirurgião vascular, você entenda o porquê que precisa passar por algumas etapas para que realmente a gente consiga chegar no resultado desejado e no resultado esperado dentro da sua condição de tratamento. Tá bom? Então, primeira coisa, a gente precisa te avaliar para a gente entender se você tem microvarizes, se você tem varizes internas, se você tem veia safena doente, que provavelmente pode estar limitando esses vasinhos. Então, não existe aquela história, doutor, quanto é que custa a sessão para tratar os vasinhos? Você precisa entender que se você está usando esta linguagem, você está querendo ter um resultado que não é o resultado que você deseja. Mas até agora, porque agora você está adquirindo conhecimento para entender o porquê. Se você quer ter um bom tratamento de varizes, você precisa passar por uma avaliação antes. E a avaliação hoje para o tratamento de varizes, ela tem evoluído muito. Não se restringe apenas a uma consulta. Você precisa realizar um Doppler vascular, pois o Doppler vascular a gente vai conseguir identificar se existem varizes internas e se essas varizes internas estão alimentando aqueles vasinhos. Se existe veia safena doente e se essa veia safena doente está alimentando aqueles vasinhos. Se você teve ou está com trombose, então o Doppler ele vai ser utilizado na sua avaliação exatamente para isso. Hoje também a gente usa a avaliação com realidade aumentada, que é o GPS vascular. E que se você é meu seguidor, você já deve ter visto eu postar uns videozinhos que mostram um aparelho verde que vai conseguindo ver veias que os seus olhos e os meus olhos não conseguem identificar. Só que essas veias, na maioria das vezes, elas alimentam os vasinhos. E é por isso que a gente precisa também utilizar essa avaliação para determinar como será o tratamento do paciente. Então agora você entende a complexidade dessa avaliação e o quanto essa avaliação vai determinar no resultado do seu tratamento. Ponto. Então agora a gente vai entender como tratar os vasinhos. Para tratar os vasinhos, hoje a gente tem basicamente 3 estratégias. A estratégia número 1, que é a mais clássica, que é a escleroterapia com glicose hipertônica, em que a gente vai usar a escleroterapia com glicose para fazer uma esclerose, por isso que é a escleroterapia, mas Rafael, você não conversa com a gente desse jeito. Eu preciso saber entender o que é esclerose.
Esclerose é a destruição do vaso. A gente vai esclerosar aquele vaso, ou seja, vai fazer uma reação química, porque eu estou injetando uma substância ali dentro, e essa substância vai inflamar aquele vaso e destruir ele. E essa destruição, ela vai ser gradativa. E é por conta disso que a gente não consegue, em apenas uma visita de tratamento, finalizar o tratamento dos pacientes na grande maioria das vezes. Ponto. Rafael, existe outra possibilidade? Sim, porque eu falei que são 3. A segunda é o tratamento com laser transdérmico, que é um aparelho que provavelmente você já deve ter visto em algum vídeo meu, ou aqui ou em outros canais digitais, em que a gente vai disparando aquela pistolazinha sobre o vaso e esse laser vai fazer uma esclerose, só que é uma esclerose térmica, ou seja, a gente vai fazer uma destruição daquele vaso pelo laser. Então, é uma técnica também muito importante. Terceiro, essa fica para as exceções das exceções das exceções, que é usar a escleroterapia com espuma, e isso, como eu disse, é a exceção da exceção da exceção. Rafael, como é isso? Por quê? Porque existem situações em que a gente faz a esclerose com a glicose, a gente faz o laser e o resultado ele não se apresenta. E nesses casos excepcionais, a gente pode usar a escleroterapia com espuma com a concentração mínima, que é a de 0,25, para a gente conseguir complementar, para conseguir chegar naquele resultado que a gente deseja. Ponto. Rafael, mas qual dessas 3 é a melhor? E aí agora eu vou te ensinar mais um detalhe para você começar a olhar para suas pernas e entender a complexidade do seu tratamento. Quando a gente fala do vasinho, a gente precisa não só olhar que tem vasinho, a gente precisa determinar algumas variações dentro desses vasinhos. Primeiro, qual a cor do vasinho? O vasinho é mais roxo? O vasinho é vermelho? Se o vasinho for vermelho, nem sempre o laser vai ser a melhor opção. Roxo, o laser já vai bem. Então você entende que até a cor do vaso, ela vai determinar qual tipo de técnica vai surtir o melhor resultado. Qual a localização do seu vasinho? O vasinho está mais na lateral da coxa? Está atrás do joelho? Está em uma região em que eu aperto, ele enche e reenche mais rápido? Então, até a localização do vaso também vai determinar qual a melhor técnica. Por quê? Porque em lateral de coxa, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado em usar espuma, porque existe uma chance de ter um processo inflamatório chamado matching. Rafael, pelo amor de Deus, o que é matching? Eu não sou médico, Rafael. Você tem que entender o que é match. Você já viu alguma amiga sua fazer um tratamento de varizes e falar assim, rapaz, depois do tratamento parece que piorou, ficou mais vaso do que tinha antes. Então isso é o match. É quando existe uma reação inflamatória em que gera uma formação de novos vasos. E aí isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou ensinar vocês. E lógico, se for meu seguidor, você vai receber esse vídeo em breve. Então, ponto. Então você está entendendo que o melhor tratamento ele vai depender de uma série de fatores. Se tem veias que estão alimentando, a cor do vaso, a localização do vaso, a quantidade de vaso. Então, tudo isso vai determinar. Então, é por isso que eu sempre falo para os meus pacientes aqui no consultório que a melhor técnica está de acordo com o tipo de vaso e o comportamento do vaso daquele paciente. Então, você precisa entender que não existe uma possibilidade de eu falar assim, sempre o laser vai ser melhor, sempre a espuma vai ser melhor, sempre a escleroterapia com glicose vai ser melhor. Não. Por quê? Porque existe uma série de fatores que eu preciso te avaliar durante a consulta e durante o atendimento 4.0 aqui no Instituto Varizes, por exemplo, em que a gente vai avaliar uma série de variáveis para, em conjunto, conseguir definir se existe uma técnica ou eu vou precisar combinar técnicas para chegar naquele resultado. Então agora você entende o porquê da complexidade do tratamento de varizes e o porquê você tem que procurar um médico capacitado e qualificado para tratar as suas varizes. Mas se você chegou até aqui agora, eu tenho que te dar um bônus, que é as 3 dicas de como prevenir as varizes. A primeira dica que você tem que entender é que o tratamento de varizes ele precisa ser realizado a partir do momento que elas surgem. E hoje, por exemplo, eu peguei no consultório uma paciente que ela ficou quase 20 anos sem tratar as varizes dela. E hoje ela veio em um patamar do tratamento em que existem locais que as varizes estão tão envelhecidas e que essas varizes já comprometeram a pele dela, que o tratamento inevitavelmente vai pigmentar a pele dela. Por quê? Porque a doença evoluiu para um patamar. Então uma dica que você deve ter aqui agora é que prevenção de varizes se faz com tratamento a partir do momento que elas surgem. Por quê? Porque se você não faz isso, você vai aumentar a quantidade de varizes muito grande, vai ficar cada vez maior e mais difícil vai ser o tratamento. Mas, Rafael, isso não é prevenção. Isso é prevenção. Isso é prevenção de complicações, isso é prevenção de
resultados indesejados, isso é complicação de controle de autoestima. Por quê? Porque se a doença está muito avançada, a gente não vai conseguir chegar no resultado que você imagina. Por quê? Porque chegou em um patamar que é muito difícil tratar. Mas existem algumas estratégias que você pode implementar na sua rotina. E qual é essa estratégia? Primeira estratégia, mudar o estilo de vida. O que é que você tem que fazer isso? Em cima de 3 pilares. O pilar número 1 é a alimentação adequada. O que é que você deve fazer? Evitar comidas condimentadas, evitar fritura, evitar alimentos que são muito inflamatórios. Então, esses alimentos, eles prejudicam a circulação e potencializam o surgimento de varizes. Segunda coisa, atividade física. A atividade física ela é muito importante para a prevenção de varizes. Por quê? Porque quando você faz atividade física, principalmente de musculação, ou caminhada, ou ciclismo, você potencializa o mecanismo da musculatura da sua perna de ejeção do sangue de volta para o coração e com isso você evita aquele acúmulo de sangue na sua perna, evitando assim que essas vias dilatem e adoeçam e se transformem em varizes. E a terceira dica é que você deve aumentar a ingestão de água, porque a ingestão de água ela facilita a circulação e com isso evita que esse processo inflamatório de congestão na sua perna, ou seja, que é aquele acúmulo de líquido na sua perna, faça com que essas vias dilatam e adoeçam. Então agora ficou essas 3 dicas. Se você quer saber mais sobre alimentos, sobre dicas de prevenção, tem vídeo aqui embaixo falando sobre isso de forma mais detalhada e agradeço a você por ter ficado até aqui. Te convido já para na próxima terça-feira estar aqui junto comigo às 8 horas para a gente falar de um tema exclusivo e apenas para os meus seguidores aqui do canal do YouTube. E claro, se até esse momento você não se inscreveu, ainda dá tempo, é só clicar, ativar o sininho. E se gostou, não esquece de deixar seu comentário e deixar sua curtida. E eu te encontro na próxima terça-feira.